Olá, aqui é o pastor Raul Nogueira. Mais uma vez, nós estamos aqui na nossa base do LVO Luz e Vida aos Orientais e estamos para realmente colocar mais um vídeo que de alguma forma venha a desafiar a sua vida. Nós estamos com um canal que foca vidas. Nós estamos interessados realmente no seu crescimento espiritual e nós queremos realmente desafiá-los a começar a se envolver de uma forma muito específica é, com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Bem, no último contato que nós tivemos a respeito do assunto que era removendo véus, nós estivemos lendo a 2 Coríntios, não é? Capítulo 3, e nós encontramos aqui exatamente o motivo dessa chamada, né? Removedores de véu. E hoje nós queremos fazer um desafio para você. Você é um dos removedores de véu? Você é alguém que está cumprindo a ordem do Senhor de estar indo e fazendo discípulos? De estar indo e evangelizando e realmente preocupado na transformação de vidas? Enfim, nós vamos estar fazendo vídeos, uma série a partir de agora, que vai estar tratando desse assunto. Nós vamos estar tratando de evangelismo e discipulado. Vamos estar trazendo pessoas, nós vamos estar entrevistando pessoas que estão envolvidas com o discipulado e vamos estar inclusive tentando de alguma forma mostrar como fazer um discipulado na prática, ok? Bem, antes de nós entrarmos no texto e darmos continuidade, eu quero realmente falar com você a respeito de duas datas importantíssimas, né? Ou seja, o momento que você poderá estar junto com outros irmãos na Igreja Batista da Esperança, ali no metrô Santa Cruz, dia 4 a 7, agora de novembro, para estar no Congresso de Oração. Eu acredito que vai ser muito importante, muito interessante. Ninguém vai tentar te ensinar a orar, não é esse o aspecto, mas mostrar realmente por que nós, igreja, não estamos muitas vezes impactando o mundo. Nós não temos, verdadeiramente, não temos ah, orado, falado com Deus da forma que nós deveríamos. Nós deveríamos gastar muito tempo de oração, seja em grupo ou seja de maneira individual. E nós não temos feito isso. Nossas igrejas estão carentes de oração, estão carentes de realmente buscar o Senhor em espírito e verdade. As pessoas estão muitas vezes praticando rituais evangélicos. Eu me lembro de um texto até que recentemente o Walter comentou, meu irmão, lá de Éfeso. Nós já havíamos comentado a respeito disso, que essa igreja que havia sido elogiada por Paulo, não é? Inclusive em Atos 20, Paulo chama os presbíteros e passa ali uma receita de bolo espiritual com todos os detalhes, mas mais ou menos uns 30 anos depois, lá em Apocalipse, o Senhor, através de João, chama a atenção desse mesmo grupo, que eles haviam conservado toda a doutrina, eles tinham possivelmente ah, tudo aquilo que era certinho, não é? Em termos das práticas, de rejeição de heresia e tudo mais, só que faltava algo que era o mais importante. Eles tinham se afastado do primeiro amor. Eles simplesmente haviam se afastado do primeiro amor. Haviam deixado verdadeiramente de estar buscando o Senhor e glorificando o Senhor e adorando o Senhor. E Deus diz, olha, volta às primeiras práticas, volta lá, vê onde você errou, se arrepende e volta, ok? Então, eu acho que a oração é fundamental. Então eu desafio você a estar vindo do dia 4 ao 7 para estar juntos com outros irmãos e aqueles que vão estar ministrando, saírem motivados para impregnar a sua igreja de oração, momentos de oração mesmo, sabe? Há cultos que simplesmente os membros não querem orar, simplesmente ficam aborrecidos muitas vezes porque alguns estão querendo orar, estão querendo realmente
buscar a presença de Deus no meio do culto. E é algo assim que eu acho muito estranho isso. Acho muito estranho. Mas tudo bem. Cada um vai ter que realmente se preocupar com o que Deus pensa, né? Não com o que o pastor Raul pensa. Quem sou eu? Tá bem? Então, está desafiado aí, do dia 4 a 7 de novembro, você poder participar. E do dia 29, sim, claro, nós temos um vídeo específico a respeito do dia 4 a 7 para você obter os detalhes necessários para chegar lá, tá bem? E no dia 29 e 30 nós vamos ter a 7ª Conferência Missionária, Atravessando Fronteiras. E eu gostaria que você estivesse conosco, vai ser aqui no Seminário Batista Logos. É uma parceria entre o Seminário Logos e o LVO, Luz e Vidas Orientais, e nós vamos estar trazendo 9 missionários, né? Fora Portas Abertas, e vamos estar realmente desafiando vocês a se comprometerem com missões, tá bem? Bem, ou você faz a inscrição diretamente com a secretaria do seminário, ou você faz a inscrição quando você estiver aqui, tá bem? Muito bem, eu gostaria então só dar uma relembrada no que nós vimos aqui no 2 Coríntios, para que a gente possa novamente retomar do ponto que paramos. Então, nós tínhamos falado que eram os removedores de véu, e todo mundo estava querendo me perguntar, mas que negócio é esse, né? É que quando Moisés desceu do monte, ele desceu com o seu rosto glorificado. E aquilo foi realmente de um impacto tão forte para o povo, né, de Israel, pecadores, porque a glória do Senhor no rosto de Moisés incomodava. Então pediram para que ele colocasse um véu, e ele pôs. Só que conforme a palavra de Deus fala, inclusive no versículo 13, essa glória do rosto de Moisés foi acabando, mas ele não tirou o véu por questões realmente de soberba. Está indo ali aquele que está com a glória do Senhor. E ele ainda tem um problema mais ainda, quando o pessoal pede para ele novamente tirar água, né, dar água para eles, o Senhor fala, olha, fale a rocha. E ele vira para o povo e diz, rebeldes. Ele não poderia ter feito assim, ele não podia ter chamado o povo de rebelde. Não, só Deus poderia ter feito isso. Ele se colocou no lugar de Deus. Se Deus falasse, Moisés, diga ao povo rebelde, aí ele iria dizer, assim diz o Senhor, rebeldes. E aí ia dar o recado de Deus. Mas ele tomou por conta própria essa posição e chamou eles de rebeldes. Fora isso, ele ainda vira para o povo, se referindo à primeira vez que saiu a rocha, saiu a água da rocha, ele simplesmente disse, faremos nós sair água da rocha, eu e Arão, meu irmão? E pior, Deus tinha falado que era só para falar a rocha, ele foi lá e feriu a rocha. A primeira rocha simbolizava Jesus, como nós já comentamos, na sua primeira vinda. E a segunda é Jesus na sua glória, onde ele não será ferido. Bem, o texto fala então, no versículo 13, né? 2 Coríntios 3:13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvaneceu, ou seja, a glória estava acabando e ele não tirava o véu. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Olha agora. Mas até hoje, versículo 15, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então esse véu simboliza a cegueira do homem. O homem não está conseguindo enxergar. Somente quando a palavra de Deus é pregada e ele realmente se converte, então é removido o véu. E é o que ele fala. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Bom, por isso que eu disse removedores de véu. E essa série agora que nós estamos iniciando fala exatamente sobre isso. Você é um removedor de véu? Você é alguém que tem pregado a palavra de Deus com ousadia,
Você é alguém que tem realmente se preparado para fazer a diferença onde você está? Agora, existem algumas dificuldades para quem realmente quer pregar a palavra de Deus. E o mundo está cego. E vamos dizer por quê. Capítulo 4 de 2 Coríntios diz assim: Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Que ministério? Ministério de remover véu, de pregar a palavra. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Coisa que hoje é muito comum e nós já tivemos alguns estudos que nós já fizemos, tipo batismo com o Espírito Santo e com fogo, né? Nós já vimos isso, o que é esse fogo, que não é uma segunda bênção. E aqui fala adulterando a palavra de Deus, ou seja, não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Então hoje é muito comum as pessoas usarem texto fora do contexto para criarem doutrinas falsas. Diz mais: antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, Paulo está dizendo: olha, eu sou um pregador da verdade, eu sou um instrumento de Deus para remover o véu do coração das pessoas. E isso que eu quero realmente motivar você, meu irmão. Você foi chamado antes da criação do mundo para ser santo e irrepreensível diante de Deus, para fazer diferença, para que realmente você possa, com ousadia, pregar a palavra de Deus com segurança, conhecendo com profundidade a cristologia. Quem é esse Jesus que você diz que crê? Quem é esse Deus que você diz que crê? Qual é o papel do Espírito Santo na tua vida? Simplesmente você frequentar uma igreja e ser apenas um mero ouvinte da palavra e não praticante, não adianta nada. Então, nós vamos agora entender o que está impedindo que as pessoas realmente enxerguem. Por que o pecado ele só é retirado quando é removido esse véu, quando o Espírito Santo toca o coração e a pessoa se converte. Que momento é esse? E por quê? Quem é que está muitas vezes impedindo que aquele pecador miserável possa reconhecer que ele está longe de Deus e que precisa do Deus da palavra? Está aqui a resposta no versículo 3, 2 Coríntios 4:3. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Ou seja, se a pessoa ainda tem um véu cobrindo o seu coração, são aqueles que continuam perdidos nesse mundo. E o que está realmente dificultando que esse véu seja removido? Nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, muito mais que aquela glória que estava no rosto de Moisés, que estava acabando, a maior glória é o próprio Cristo, é o próprio Deus que se encarnou. E ele diz bem claro que o diabo cega o entendimento do incrédulo. Então não é porque a pessoa não quer ver, ela não pode ver. Por isso, a obra de Deus, a obra do Espírito Santo na nossa vida. Então, esse Deus falso tem realmente cegado o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. No próximo vídeo, nós vamos estar falando um pouco a respeito de um dos problemas que tem ocorrido conosco, como instrumentos. Muitas vezes a nossa soberba, a semelhança de Moisés, tem impedido de nós revelarmos a glória de Jesus, porque nós queremos ser glorificados, ok? Então nós vamos dar um tempo e voltamos em seguida.